Como as câmeras do padrão 135 conseguiram ganhar o pseudônimo de full frames? Então o vídeo vai ser sobre isso, eu vou contar toda uma história aqui dos filmes fotográficos e como isso vai chegar aqui na minha Nikon D800, que é uma câmera que a Nikon denomina como FX. Então é uma nomenclatura mais inteligente do que chamar de full frame, porque full frame é só um termo de comparação, nunca ele poderia ter sido usado para determinar um tamanho de sensor ou um tamanho de filme. Então, conforme decorrer aqui o vídeo, eu vou chegar aqui na câmera Nikon D800, tá? Primeiro eu vou passar por todas essas câmeras antigas aqui e vou também contar a historinha aqui dos filmes fotográficos, dos filmes de cinema. Então, eu vou usar essa folha aqui do Darkroom, um site muito bom sobre fotografia. Então, no passado, a gente usava filmes muito mais largos do que a gente usou até pouco tempo atrás. Então veja aqui, os filmes antigos eram rolos de 70 milímetros, ou rolos de 60 milímetros, ou rolos de 40 milímetros, e depois aqui em 1935 mais ou menos viraram rolos de 35 milímetros. Então vejam aqui que tem todos esses tipos de filmes do padrão 35 milímetros, tem um filme aqui do padrão 40 milímetros, tem 3 rolos aqui do padrão 60 milímetros e tem aqui um rolo do padrão 70 milímetros. Então, no início do século, a maior parte das pessoas que fotografava usava do padrão 60 milímetros. Então, o filme 116, 70, o filme 120 é o padrão de 60 milímetros. Então, eram câmeras médio formato, tá? Câmeras grandes como essa aqui, ó. Então, é uma Dakora digna. Então, eu vou mostrar aqui o back dela. Então, veja aqui que é um back fotográfico enorme. Olha aqui, ó, o filme 35 minutos cabe praticamente inteiro lá dentro. Então, o filme que se usava era esse aqui, ó, o filme 120. Então, a gente colocava aqui os carretéis e fotografava com médio formato. A gente tinha câmeras maiores, câmeras, digamos, mais caras e, digamos, uma possibilidade de, digamos, mesmo que a lente não seja muito boa, como o filme é grande, então os detalhes também são grandes lá atrás, na hora que chega isso no filme. Então a lente não precisava ser muito boa, que a gente conseguia ótimas fotografias com padrão 120. Tá, esse padrão aqui. Então nesse tempo aqui, que a gente usava essas câmeras fotográficas aqui, existia a indústria de cinema. Então lá em 1889, nos laboratórios do Thomas Edison, eles resolveram pegar o filme de 70 milímetros e, digamos que, cropar ele, ou seja, cortar ele ao meio. Então, cortaram o filme 70 milímetros ao meio e ficaram com duas tiras de 35 milímetros. Então, o que eles fizeram? Emendaram essas tiras. Então, assim, eles passaram a ter o dobro de metros de filme. Então, eles poderiam ter uma duração do filme o dobro. Tá? Então, cortaram o filme para fazer o uso em cinema. O filme no cinema ele era usado na vertical. Então, o filme entrava na filmadora, na câmera de filmagem, nesse sentido, e o frame era o frame de 24 por 18. Tá? Então, a ideia desse filme aqui, 35 minutos, nasceu como 24 por 18 nas câmeras de filmagem, nas filmadoras, tá? Era tudo analógico, então se gastava muito filme naquele tempo porque era tudo, digamos assim, da forma mais difícil possível. Então se errasse na exposição, digamos, perdia o filme, tá? Se errasse alguma coisa na cena também perdia o filme. Então eles perdiam muito filme, então precisavam de muitos frames, digamos, muitos quadrinhos desses aqui para fazer um filme. Tá? Depois eles emendavam tudo e tinham o filme pronto. Então nasceu assim o filme 35 minutos, como um quadro, um frame de 24 por 18. Tá? Isso ficou assim, sendo usado dessa forma, com câmeras filmadoras, tá?
até mais ou menos 1935, onde a Kodak ela criou o filme 35mm. Então veja aqui que tem o filme 828, o 135 e o 126, todos no padrão 35mm. Então veja aqui que nasceu primeiro o 135. Aqui ele está um pouquinho adiantado. Então mais ou menos 1935. Qual foi a ideia dele? Pegar esse filme que era do cinema e colocar numa câmera menor do que essa aqui, do que a 120. Então a 120, uma câmera do padrão 120 de fotografia, era uma câmera grande. Então a ideia com a popularização da fotografia no mundo era câmeras menores. Então essa câmera aqui, se eu abrir aqui o back dela, vamos dar uma olhadinha. E é um back que, digamos, de certa forma, é o dobro do que o cinema usava. Então veja aqui, nessa câmera aqui o filme entra na horizontal. Então voltando aqui na folha, tá? Então o cinema usava esse filme dessa forma aqui e a fotografia passou a usar dessa forma aqui. Então o filme 35mm de cinema foi usado até poucos anos atrás. Se eu não me engano, até o Titanic foi gravado em filme 35mm, tá? Esse filme aqui. Então, claro que com novas tecnologias, eles já gravavam o áudio aqui do lado, tinha um monte de coisas a mais que eles conseguiam gravar aqui nesses cantinhos do filme. Mas, para fotografia, então, a gente usava essas câmeras aqui, nesse padrão aqui, de 36 por 24. Então, até vou escrever aqui, ó. Então, 24mm por 18 aqui. E aqui 24mm por 36mm. Então, no cinema era usado assim, 24 por 18, e na fotografia era usado 36 por 24. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Lá, mais ou menos em 1960, a Olympus teve uma brilhante ideia de economia de filme também. Então, eles pensaram, por que a gente não volta a usar o filme 35mm como era no cinema, como é no cinema na verdade, porque em 1960 o cinema também usava filme 35mm dessa forma aqui. Então o que a Olympus fez? Copiou o cinema. Então olha só que legal, vou abrir aqui o back dessa câmera aqui. Essa câmera aqui é uma câmera Olympus Pen. O que eles fizeram? Fizeram um back com o mesmo tamanho do cinema, o back de 24 por 18. Então quando a gente tem esse filme aqui, o 35mm, passando aqui atrás, no mesmo espaço que essa câmera aqui bate uma foto só, essa aqui conseguia bater duas, porque tinha dois avanços aqui de filme. Dessa forma, eles criaram, digamos, uma ideia de câmera meio quadro, que na verdade era uma câmera que batia igual do cinema, e uma câmera de quadro completo. Então a gente tinha na loja a possibilidade de escolher uma câmera meio quadro, ou half frame, ou uma câmera quadro completo, full frame. Então, daqui nasceu a ideia de meio quadro e quadro completo. Então, full frame, se a gente traduzir, é quadro completo. Só que essa ideia, digamos assim, ela não serve, digamos, só para essas duas câmeras. Porque, por exemplo, essa câmera aqui, tá? Uma câmera 120, ela é full frame para esse filme aqui. Esse filme 120, ele é full frame para essa câmera aqui. Tá? Então, isso é o uso correto do termo full frame, quadro completo. Então, essa câmera aqui, ela é full frame para esse filme aqui. Então ela consegue colocar uma imagem do tamanho desse filme aqui. Porém, essa câmera aqui, tá? Essa câmera aqui não é full frame para esse filme aqui, porque ela não consegue colocar quadro completo nesse filme. A imagem que essa lente aqui gera lá atrás e o back dela aqui não são do tamanho suficiente para aquele filme lá. Então vejam a diferença de tamanho. Olha só, o filme é quase maior que a câmera.
Tá? Então, essa câmera aqui, mesmo ela sendo full frame para esse filme aqui, ela não é full frame para esse filme aqui. Então, esse é o uso correto do termo full frame. São só comparações. Então, a gente compara uma coisa com a outra. Então, full frame não pode ser o sinônimo do padrão de 24 por 36. Tá? Então, por isso que eu digo que full frame é um pseudônimo, é um nome falso para um sistema de fotografia. Então, o que aconteceu? Era tanta procura na loja por câmeras fotográficas nos anos 60, as pessoas que não queriam meio quadro, que, digamos, as pessoas que tinham mais dinheiro, que não se importavam com o custo do filme ou a durabilidade do filme, pediam câmeras full frame. E as pessoas que queriam economizar, por exemplo, até jornais, usavam câmeras half frame. Então, por exemplo, se o repórter ia para a rua e ia bater, digamos, muitas fotos, era melhor fazer com uma câmera half frame, meio quadro. Então, aqui o filme durava o dobro do que aqui. Claro que se a gente usar metade do filme aqui, a gente vai ter uma perda de resolução, porque não vão caber tantos detalhes quanto cabia aqui. Aqui usava todo o filme e aqui usava metade. Então, obviamente, cabia a metade dos detalhes. Veja aqui que a lente da câmera meio quadro é uma lente 28mm, porque 28mm é justamente a diagonal do filme de cinema. Tá? Então, a câmera usa 28mm. Então, a lente normal para um sensor de 28mm é a lente 28mm. Aqui, como essa câmera aqui, a Trip 35, por exemplo, usa o filme numa diagonal de 43mm, o que eles fizeram aqui? Colocaram a lente 40mm. Tá? Então aqui é a lente normal para essa diagonal aqui. Então a diagonal aqui é de 43mm. E a diagonal aqui é de 28mm. Por isso que essas lentes estão dispostas nessas câmeras. A lente mais importante para um sistema fotográfico é a lente que tem exatamente a diagonal do sensor. Então essa câmera aqui, por exemplo, uma câmera médio formato, ela usa esse filme aqui de 6 por 6 centímetros, ou seja, 60 por 60. Então aqui a diagonal é mais ou menos 8 centímetros, tá? Então, ou seja, 80 milímetros. Então essa câmera aqui tem uma lente de distância focal de 8 centímetros, ou seja, 80 milímetros. Então a lente normal aqui no médio formato é a lente 80 e não a lente 50. Então, a lente natural do sistema, a lente que não vai dar aumento nem diminuição, vai ser a lente com o tamanho da diagonal do sensor. Tá? Isso serve para qualquer sistema de fotografia, tanto face analógico ou digital. Então, a Olympus, com essa ideia, fez bastante sucesso com as câmeras de meio quadro, só que a partir daí acabou criando a distinção de câmera meio quadro e de câmera quadro completo, ou seja, de câmera half frame e câmera full frame. Então as pessoas passaram a chamar as câmeras 35mm ou câmeras do padrão 135 de câmeras full frame. Então chegava na loja, eu quero uma full frame. Tá? Então isso acabou pegando, isso foi cooptado pelas essas câmeras do padrão 35mm, e esse nome então foi, digamos que, sendo furtado para si. Tá? Então o nome full frame foi furtado pelo tamanho de filme 36 por 24. Tá? Então esse tamanho de filme aqui, esse tamanho de frame, foi roubando o nome full frame. Tá? Apesar de esse tamanho de filme aqui não ser full frame para esse tipo de filme aqui. Ou seja, esse tamanho de filme aqui não é full frame para essa câmera aqui, por exemplo. Então por isso que é ridículo e absurdo a gente chamar câmeras do padrão 35mm, ou seja, o filme de pequeno formato. Se a gente for ler a história dos formatos de filme, o filme, esse aqui, era o filme, digamos, cropado dos 70, tá? Então era o filme de pequeno formato. Então as câmeras médio formato aqui, ó, se eu abrir aqui o back dela e colocar aqui o filme 35, vejam o quanto sobra. Então esse filme aqui não é full frame para essa câmera. Esse filme aqui é full frame para essa câmera. Por exemplo, esse filme APS aqui, ó,
não é full frame para essa câmera. Ele cabe aqui inteiro aqui dentro. Ó. Tá? Vejam que como foi absurda a ideia de que o nome full frame fosse dado a um sistema de fotografia. Então, a Olympus Pen, usando o filme igual como era usado no cinema, fez muito sucesso, porque economizava bastante filme, então rendia o dobro, que acabou por consequência criando a expressão full frame atrelada ao padrão 35mm. Nos anos 90 surgiu o filme APS. Tá? O filme APS ele foi produzido por várias marcas do ramo fotográfico. Eles criaram esse padrão, um filme muito mais moderno, de película de altíssima resolução. Então, com isso nasceram as câmeras APS. Foi feito um filme totalmente novo e ele corre na horizontal como o filme 35mm. Então veja aqui, ó. Então o rolo também é na horizontal, como no filme 35mm. Não é mais o filme de lado. Então essas câmeras aqui, a APS-C, elas já poderiam fotografar da mesma forma que a câmera 35mm. Então a gente não precisava virar essas câmeras aqui para ter o quadro na horizontal. O quadro já vinha certo, diferente das câmeras meio quadro. Então a câmera meio quadro a gente tinha que virar ela para tirar foto na horizontal. A gente tinha que fazer assim, porque o filme estava virado ali dentro. Ou seja, era uma solução. Já as câmeras APS-C, por exemplo essa aqui, o filme já corria no sentido certo e a película que foi criada pela associação dessas empresas que criaram esse novo filme, essa película é de muito mais alta resolução. Então esse filme aqui, APS, ele é full frame para as câmeras APS. Então quando isso evoluiu para o digital, por exemplo aqui uma Nikon D800, e o sensor é o sensor, digamos, o padrão 135 ou o padrão 35mm, a Nikon resolveu chamar de FX de maneira muito inteligente, porque, por exemplo, esse sensor aqui é full frame para esse padrão de filme aqui, tá? Mas não é full frame para esse padrão aqui. Então eu acho um grande erro da Canon, da Sony, chamar suas câmeras de câmeras full frame, porque full frame é só para um sistema. Então, por exemplo, existem câmeras digitais com sensor muito maior, sensor médio formato. O que elas são? Elas são mais full frame ainda, porque elas têm o sensor maior. Então, quer dizer, foi um erro muito grande na história as pessoas associarem o termo full frame, que é um termo só de comparação, a um padrão de câmera. Só que isso, digamos, é uma coisa muito perigosa, porque se essa aqui é full frame, as outras não são full frame? Então, por exemplo, essa câmera aqui não é full frame para essa película? Claro que é. Então, tudo é full frame na verdade. Então, como tudo é full frame, a gente não pode aderir à ideia de chamar um sistema único de full frame. Porque aquele sistema só é full frame para o seu sistema e não é full frame para os outros sistemas. Por exemplo, se eu pegar uma lente de médio formato de uma câmera digital moderna, ela consegue ter um quadro de imagem maior do que aquele sensor lá, que é chamado de full frame, consegue captar. Então, na verdade, ele passa a não ser full frame para lentes do médio formato. Então, vejam aí como está errado essa ideia de chamar de full frame apenas um sistema fotográfico. Aqui, por exemplo, eu tenho uma câmera Nikon D7200, é uma câmera que a Nikon chama de DX, tá? Tem uma lente DX aqui também. Essa câmera aqui, ela é full frame. Só que ela é full frame para o padrão APS de fotografia. Então, aqui dentro tem um sensor APS-C, tá? Porque foi baseado nesse filme APS. Tá? Então, esse sensor aí é full frame para esse sistema fotográfico APS. Então, ele consegue captar todo o quadro como esse filme aqui captava. E essa lente DX aqui, ó, por exemplo, é uma lente que ela é full frame para o sensor APS-C. Ela tem a largura adequada para o sensor APS-C. Então é uma lente full frame. Então vejam que tudo, na verdade, é full frame. Então full frame não pode ser atribuído ao tamanho 36 por 24, como aconteceu na história.
uma associação, digamos, incoerente que aconteceu. E eu acho um erro da Sony, por exemplo, da Canon, usarem full frame para nomear as suas câmeras, seus padrões fotográficos. Eles deviam usar outro padrão, ou padrão 135, então ficaria bem mais fácil de entender que todas as câmeras na verdade são full frames, tá? Até aqui a meio quadro, se a gente pensar que o filme do cinema era exatamente do jeito que ela usa o filme 35mm, então a gente pode pensar que essa câmera aqui é full frame para o filme de cinema. Então considero que a gente tem que entender essa história para entender os sistemas fotográficos. Então é isso, um abraço.